Olá, aqui é o Ricardo Piovan e nesse vídeo eu quero mostrar para você o porquê que é tão importante contar histórias em palestras e treinamentos. Eu quero até mostrar para você cientificamente como é que isso funciona. O primeiro ponto é o seguinte: numa palestra, num treinamento, nós palestrantes, treinadores, a gente concorre com muitas coisas. Então a gente concorre com uma conversa em paralelo, a gente concorre com o celular tocando, a gente concorre hoje com o WhatsApp, a gente concorre com uma série de coisas. E a gente tem que ganhar essa concorrência. E quando você conta uma história, as pessoas elas podem estar fazendo o que elas estão fazendo. Elas fazem assim, ó. E muito isso é por causa da nossa infância. Quando nós ouvíamos histórias dos nossos pais, né, a gente tinha um momento de atenção, um momento de felicidade muito intenso. Cientificamente, como é que isso funciona, né? Quando você conta uma história, o que acontece com as conexões neurais das pessoas, dos alunos? Eles começam a pegar aquela história e trazer para a realidade deles. Então, por exemplo, quando eu conto a história dos irmãos McDonald's, que tinham ideias fantásticas, mas eram fracos em persuadir e influenciar as pessoas no meu treinamento de liderança, o que acontece? O cara fala assim, putz, merda, eu sei fazer as coisas, eu sei, só que na hora que eu falo para eles fazerem, eles não fazem do jeito que eu estou falando. Então, eles conectam aquilo que aconteceu com a história deles. E aí aumenta a possibilidade de ele prestar atenção, porque logo em seguida eu vou dar a solução. Eu vou ensinar uma dica, uma tática, uma estratégia para ele conseguir persuadir e influenciar as pessoas. Então, toda vez que você conta uma história, ele traz para uma realidade dele. Então é importante que as histórias tenham conexões com a realidade dele. Uma outra coisa que acontece, né? Quando você conta a história, isso já foi medido lá, gera muito dopamina na cabeça das pessoas. E a dopamina é o ponto que trabalha muito a parte emocional. Então, ele aumenta a alegria, mas ele pode aumentar o medo, a tristeza, a raiva. Então, você vai contando uma história, gera a tal da dopamina e as emoções começam a ficar mais afloradas. Então, por exemplo, quando eu conto a história do mergulhador-chefe da Marinha Americana chamado Cal Brochure, o que acontece nessa história? Ela tem medo, tem tristeza, tem raiva, tem alegria, porque no final tudo acaba legal. E aí vai gerando emoções nas pessoas. E uma coisa interessante, emoção grava aprendizado. Toda vez que você tem uma emoção, o aprendizado é gravado com mais facilidade. Você quer ver uma coisa, ó? O que você comeu no almoço de ontem? Talvez você vai demorar para relembrar o que você comeu. Mas eu vou te fazer uma outra pergunta, porque no almoço de ontem talvez não teve muita emoção. Então você não grava muito aquela informação. Agora eu vou te fazer uma outra pergunta, ó. O que você estava fazendo quando houve o ataque às Torres Gêmeas? Provavelmente você lembra, porque houve uma emoção. E sempre que tem emoção, grava. Então, olha que interessante, você trabalha uma história, gera uma emoção, grava o aprendizado com mais facilidade. Aumenta consideravelmente a chance de a pessoa gravar aquilo que você mostrou no aprendizado daquela história. Simples assim. Quer algo mais importante que isso? Conseguir gravar a emoção gravar o aprendizado através da emoção. Então, na sua palestra, no seu treinamento, tem que ter muita história. Histórias suas, histórias de outras pessoas. Por exemplo, hoje vindo para o trabalho, a minha esposa, ela assistiu uma palestra pela internet e a oradora, ela contou uma história bem interessante. Ela falou assim, poxa, quando os americanos chegaram na Alemanha, naqueles lugares, a guerra tinha acabado e eles chegaram lá naqueles lugares onde prendiam os judeus, né, tudo aquilo lá, e de repente um soldado, ele entrou num dos dormitórios, né, onde os judeus ficavam presos, e estava escrito assim naqueles beliches, né, um judeu escreveu e falou assim, se Deus realmente existe, ele vai ter muita dificuldade para que eu perdoo, para me convencer a perdoá-lo.
se Deus realmente existe, ele vai ter muita dificuldade em fazer com que eu o perdoe. Sabe, isso aqui é uma história, e é uma história, pelo menos quando ela me contou, me traz uma emoção isso. Né? Quem sou eu para criticar o judeu que escreveu isso? O cara devia estar sofrendo pra caramba. Então você vê, é uma história que tem emoção. Então você conta a história, joga um aprendizado, a pessoa tende a decorar isso daí. Então, por exemplo, a minha esposa me contou essa história, já ficou gravada essa história para eu contar nas minhas palestras, principalmente a minha palestra de resiliência. Provavelmente eu vou contar essa história, olha, o judeu, ele escreveu, ó, Deus vai ter muita, se ele realmente existe, ele vai ter muita dificuldade para fazer com que eu o perdoe. Porque as pessoas, elas perdem a esperança. Quando as coisas muito ruins acontecem, elas tendem a perder a esperança. E talvez a esperança era Deus, a gente não pode e tal. Então eu vou trabalhar essa história. Porque só de eu contar para você eu fiquei arrepiado. Talvez você chocou essa história aí para você. Então você tem que ser um grande contador de histórias. E na minha formação de treinadores de líderes, ou a minha formação de treinadores de vendas, atendimento a cliente, inteligência emocional, eu ensino várias histórias para você. Lá existe um arsenal de histórias. Então vai aparecer um slide assim, que você vai ver lá a foto do Cal Brochure. Tem que contar a história do Cal Brochure. Apareceu a história dos irmãos McDonald. Vai ter que contar a história dos irmãos McDonald. Apareceu uma foto dos judeus lá, não sei o que, é a hora de contar essa história. Então, pelo menos, para cada palestra, treinamento, você tem aí 12, 15 histórias que eu coloco lá para você contar, para você conseguir persuadir, influenciar a sua plateia, eles estarem vibrando com o seu conteúdo, com o seu aprendizado. Então, se você quiser se tornar um palestrante, um treinador como eu, aqui embaixo tem 2 botões. Se você quiser, você pode começar pela minha formação de treinadores de líderes. Com essa formação, você vai conseguir ministrar um treinamento de 8 horas de liderança ou um treinamento de 16 horas de liderança. Ou pelo menos 9, 10 palestras, porque isso aqui você pode ir quebrando e gerando palestras, tá? E além de ensinar você a ministrar, explicar slide por slide o que você fala, eu ensino você a vender. São 5 estratégias onde eu ensino você a vender palestras e treinamentos para as empresas ou turmas abertas. No outro botão é o treinamento de formação de treinadores de vendas, atendimento a cliente e inteligência emocional. Eu vou ensinar você a ministrar um treinamento de 8 horas de vendas ou de 8 horas de atendimento a cliente e de 8 horas de inteligência emocional. E, de novo, tanto você aplicar como vender. Eu ensino a parte da venda também, porque senão a gente dá uma fantástica palestra, treinamento, mas a gente não vende. Então, qual dos dois você tem mais facilidade para começar? Liderança ou a parte de atendimento, vendas, inteligência emocional? Clica aqui. E lá, gente, eu vou ensinar conteúdos, tal, mas muita história. Para quê? Para você gerar essas conexões neurais e para você trabalhar essa parte das emoções que esse hormônio acaba gerando aí dentro da gente. Vamos lá? Qual que é o botão que você vai clicar e venha ser um palestrante, um treinador? É muito gratificante essa área, você ajudar as pessoas a terem resultados na vida delas. Tô te esperando. Tchau!